Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de sistemática vegetal. Então, deixa eu comentar mais um pouco sobre a importância desse assunto que nós vamos estudar aqui. Bom, então, classificação é uma das coisas que a gente trabalha diretamente quando está fazendo sistemática vegetal, né? A gente sempre tem um dos objetivos principais é esse, né? Exatamente classificar seres vivos, agrupando eles hierarquicamente, desde um conjunto maior até chegar no menor conjunto possível, que seria a nível de espécie, que está, como está mostrado aqui nessa figura direita, né? A gente vem com a classificação dessa planta aqui, a Solidago sempervirens, desde o reino vegetal, né? Então aí a gente é claro que a gente já vai ter noção de que isso faz parte de uma planta, mas se a gente for agrupando ela até chegar a nível de espécie, a gente vai passar por diversas subdivisões. Então, por exemplo, eu vou saber que isso é uma planta traqueófita, ou seja, que possui traqueídeo, que é uma das características que eu falei que definem que um indivíduo, um ser vivo, seja vegetal. Mas aí, dentro das traqueófitas, vai existir ainda diversas plantas que não produzem flores, e eu sei que essa planta aqui produz flores, né? Então, veja que antes de eu definir ela como traqueófitas, como traqueófita, né? Dentro desse grupo, eu tive que separar ela de diversas outras indivíduos ou de diversos outros grupos de seres classificados como plantas, mas que não possuem tecidos vasculares. Então daí a gente segue, né? Então se ela possui flor, eu vou colocá-la como planta com flor, mas ainda assim vai ter, dentro desse grupo de plantas com flores, vão ter diversas outras famílias. Através de estudos de sistemática, eu sei que ela vai fazer parte da família Asteraceae. Dentro da família Asteraceae vai ter diversos outros gêneros, mas aí baseado em características morfológicas. Eu vou definir, né, eu vou mostrar mais adiante como é que se faz isso, mas basicamente observando características morfológicas, características genéticas e até anatômicas também. A gente vai definir indivíduos dentro de famílias, dentro de gênero, e aí o gênero ele já é colocado como, apresentando ele é escrito, aliás, né, em itálico, com a primeira letra maiúscula, e quando a gente chega, sendo que dentro desse gênero, muitas vezes existem diversas espécies, tem algumas exceções, né, de que no gênero só vai ter uma espécie, mas na maioria das vezes, dentro do reino vegetal, a gente vai encontrar gêneros com diversas espécies. Então, é o caso aqui do gênero Solidago, né, então a gente vai ter ainda que separar ela dentro desse gênero de diversas outras espécies. Isso muitas vezes é complicado, então tem que ter um estudo muito preciso das características que conferem, né, o que definem realmente aquele gênero. E aí a gente passa para um dos estágios finais, né? Ainda tem, às vezes, classificações que, se a gente quiser, a gente chega a nível de subespécie, né, ou até outras divisões que eu vou mostrar mais adiante em alguns exemplos. Mas aqui a gente, digamos assim, chegou no nível mais preciso, ou no grupo final aqui de classificação da espécie, né, a gente definiu o gênero e a espécie, e a nomenclatura científica é apresentada dessa forma. Então, né, classificação ela consiste exatamente quando a gente vai fazer uma classificação, né, a gente quer localizar uma entidade ou um indivíduo dentro de um sistema de inter-relações, que é logicamente organizado, tá? Então todos esses grupos aqui do maior até o menor, isso aqui até está simplificado, né? Tem algumas outras subdivisões entre elas, então a gente vai ter que localizar ela de forma organizada aí. Isso muitas vezes quando a gente vai fazer a identificação, isso é interessante porque serve também para imagina, a gente descobriu, está fazendo alguma pesquisa em campo, descobriu uma espécie que é desconhecida, é muito parecida com algumas outras que já foram descritas e que já foram agrupadas, provavelmente até a nível de espécie. Então, a gente, baseado nessas características de semelhança, a gente vai entender a qual grupo de plantas que a gente encontrou ali ele pertence. Se é conhecido, se é desconhecido, né, a gente vai determinar depois, mas pelo menos, muitas vezes vocês vão observar que à medida que a gente vai estudando, a gente já consegue identificar, pelo menos até a nível de família, por exemplo, até um grupo mais preciso a nível de gênero.
quando a gente já observa características muito semelhantes de um indivíduo em relação a outro. Então aí muitas vezes vão surgir dúvidas e que precisam ser resolvidas, né? Como eu falei, às vezes é muito difícil identificar a nível de espécie, então aí a gente pode recorrer a diversas ajudas, né? Quando está fazendo isso, então, por exemplo, pode consultar botânicos que trabalham com espécies daquela região ou até que têm experiência para trabalhar com espécies de diversas outras regiões, pode consultar um naturalista, né? Ou alguém que trabalha, que conhece a flora daquela região para ajudar na identificação. Pode consultar livros, né, livros de morfologia baseados em grupos específicos, então, por exemplo, a família botânica específica, ou até grupos maiores. A gente pode consultar herbários. O que são herbários? Né? A gente vai comentar mais um pouco adiante aqui na nossa disciplina, mas são exatamente coleções de amostras coletadas em campo, armazenadas em um local exatamente protegido, para que quando a gente está identificando espécies ou está coletando espécies de regiões diferentes ou até da mesma região, mas em épocas diferentes, a gente possa comparar essas amostras com aquela que a gente coletou e ver se é da mesma espécie, se é de uma espécie relacionada, né? Então isso ajuda muito na identificação também. A gente pode consultar fotos online, pode consultar herbários online, então atualmente tem diversos herbários, tem diversos projetos de digitalização de imagens de herbários disponíveis online, então isso ajuda muito, a gente não tem que sair de casa, não tem que buscar isso, e são imagens de alta definição, então que a gente pode fazer da nossa casa mesmo, ou da nossa universidade, do nosso local de trabalho, então isso facilita muito, porque dá para ampliar bastante essa imagem, né? Dá para aumentar o zoom, e observar diversos detalhes comparados com aquele da espécie que a gente coletou, né? Então isso atualmente é uma ajuda muito grande quando se quer identificar espécies, né? E tem outros instrumentos também que eu vou comentar aqui na disciplina, como aplicativos, programas de computador que também ajudam a identificar espécies, aí, nesse caso aí porque eles fazem análise de imagens. Nem sempre são muito precisos, né? Porque o banco de dados ainda não está muito completo, mas já dão ajuda também para quando a gente está tentando identificar uma espécie, né? Então, quando a gente vai fazer classificação, muitas vezes o trabalho é difícil, né? Mas atualmente ele começa a ser mais facilitado ou mais disponível para o público em geral. Bom, então, por exemplo, já se sabia, né, que em espécies de inhame pertencentes ao gênero Dioscorea, existia a produção de alguns precursores de cortisona, que são hormônios humanos que possuem ação anti-inflamatória. Então, uma das ideias, né, que se teve quando se estudava isso é de que poderia existir espécies selvagens relacionadas ao mesmo gênero, né, ou seja, pertencentes ao mesmo gênero, e daí, como são muito relacionadas, elas iriam ter uma fisiologia relacionada também e que provavelmente iriam produzir também esses precursores de cortisona. Então se fez uma busca e descobriu-se algumas outras espécies pertencentes ao mesmo gênero que produziam realmente os precursores de cortisona em quantidade maior. Então isso trouxe uma importância econômica para a indústria farmacêutica principalmente, né, e diversas aplicações mais diretas. Então isso é um dos exemplos de como os sistemas de classificação, eles ajudam depois a gente a encontrar características desejáveis até em espécies que não foram descobertas ou que não foram identificadas ainda. Então, diversas aplicações também na agronomia foram feitas através de estudos de sistemática. Então, por exemplo, na década de 60, o botânico Hugo Iltz, fazendo estudos de campo nos Andes peruanos, ele coletou algumas espécies do gênero Solano, que é o mesmo gênero da batata e do tomate, e como já se sabia que espécies relacionadas, elas muitas vezes podem ser cruzadas entre si, mais adiante eu vou definir o que é uma espécie, né? Então a gente parte da suposição de que são indivíduos que não conseguem se cruzar, ou seja, que não conseguem trocar material genético entre si, mas muitas vezes isso acontece, tá? Da gente ter plantas ou indivíduos muito proximamente relacionados uns aos outros e que daí consegue se fazer até cruzamento entre espécies semelhantes, né? Então isso
mostra que sempre tem algumas exceções nas regras. Eu comento mais adiante o que é uma definição realmente de espécie aceita atualmente pelos botânicos, né? Então nem sempre a coisa é muito clara. Mas, por exemplo, ele coletou essas espécies muito relacionadas, mandou elas para um geneticista, né, que é Charles Rick, fazer o cruzamento. Uma das espécies que foi identificada com o nome de Solano Milewski, em homenagem a um geneticista polonês que também trabalhava com tomates, ela trouxe características interessantes para os tomates que já eram cultivados naquela época, como, por exemplo, o sabor ficou melhor, tá? Diversas características que traziam aroma, que traziam um odor melhor, foram transferidas para os tomates e para, nesse caso aí, híbridos novos, né, produzidos de tomates, que atualmente é o que a gente consome ainda, né? Então, isso trouxe uma importância botânica, aliás, uma importância econômica, né, para os tomates que já eram cultivados, né, e para a criação de variedades e de híbridos novos. Exemplos desse tipo existem diversos quando a gente pensa na horticultura e na agronomia também. Então, por exemplo, diversas características como relacionadas ao aumento da produção, então trazendo colheitas mais vantajosas, resistências a doenças, resistências a estresses ambientais, né, foram obtidas pelo cruzamento de espécies já utilizadas atualmente, já utilizadas até uma determinada época na agronomia ou na horticultura. E quando se faz esse cruzamento com espécies selvagens, muitas vezes adaptadas a essas condições desfavoráveis, a gente consegue trazer esses atributos desejáveis para espécies cultivadas. Então isso mostra exatamente que o conhecimento da sistemática, o agrupamento de plantas seguindo uma hierarquia, seguindo uma ordem lógica de acordo com a semelhança, traz também muita utilidade prática e econômica também, consequentemente. Tá? Então isso é uma das maiores importâncias ligadas ao estudo de sistemática. E diversas outras também, tá? Nas ciências biológicas. Quando a gente vai envolver, por exemplo, estudos ligados à biodiversidade, né? Se a gente vai querer preservar, por exemplo, um determinado ambiente, a gente tem que conhecer quais as espécies estão presentes ali. Tá? Então a biologia da conservação ela envolve muito estudos ligados à sistemática. Muitas vezes vão ter diversas espécies que nem foram identificadas ainda, então tornando inclusive o local a ser protegido mais importante ainda. Estudos ligados à ecologia, né? Então relação entre plantas e animais, plantas e fungos, plantas e plantas entre si, né? Competição, diversos outros estudos ligados à ecologia, ligados à localização específica de determinadas espécies de plantas. Então eles envolvem estudos relacionados com sistemática também, né? A gente tem que saber quais as espécies presentes naquele local. Estudos ligados à etnobotânica, né? Então também como essas espécies de plantas, quais espécies, né, foram utilizadas para diversos povos, suas utilidades, né? Então por que eles escolheram tais espécies. Então você vê que a sistemática ela vai servindo de base para diversas outras espécies, aliás, diversos outros estudos ligados a plantas. Então, se a gente vai ter um estudo ligado à sistemática, né, como eu falei, a gente tem que entender, né, também qual que foi o contexto histórico em que as plantas foram agrupadas. Por isso que a gente estuda aqui na disciplina a parte de filogenia, né, que é exatamente a história da evolução da planta, porque isso é muito importante quando a gente quer entender, por exemplo, a parte de diversificação ecológica, tá? Por que algumas regiões são mais diversificadas do que outras, como é que foi se formando, ou como é que foram surgindo as espécies naquele local. Muitas vezes a gente quer entender relações coevolutivas, então, por exemplo, relações entre parasitas e hospedeiros, entre herbívoros e plantas também, né? Como é que essas relações foram surgindo, relações entre plantas e polinizadores, como é que elas foram surgindo, né? Então são evoluções que vão acontecendo ao mesmo tempo, tanto para plantas quanto para as outras espécies, ou de outras espécies vegetais ou animais, ou até de fungos ou outros micro-organismos que interagem ali, né? Então muitas vezes essa evolução vai ocorrendo ao mesmo tempo. E para entender essa relação com a evolutiva, então a gente tem que ter também o estudo de sistemática para dar apoio a isso. A parte de biogeografia, né, ou seja,
a presença de plantas de acordo com locais geográficos específicos, a parte de adaptação, a parte de especiação, tá? Então, o surgimento de espécies, como é que ele vai, se a gente vai estudar o surgimento de espécies, a gente tem que entender quais são as espécies, né? E taxas de evolução também, né? Esse é exatamente o ritmo de evolução que vai ocorrendo. Em alguns locais a gente já tem exemplos mostrando que a taxa de evolução é maior em determinadas regiões do que em outras, mas tudo isso vai ter que envolver, então, estudos ligados à sistemática, tá? Então, você vê que ela tem uma importância muito grande dentro de diversas outras áreas de estudos que envolvam plantas. Tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos para a gente entender essa importância em um contexto mais geral. Então, por exemplo, estudos ligados à biologia evolutiva. Isso aqui é um exemplo de um grupo de plantas que existe no arquipélago havaiano, né, ou seja, um conjunto de ilhas do Havaí, que todas essas plantas elas evoluíram a partir de um único indivíduo fundador, tá, que é uma espécie ancestral que é originária da Califórnia. Isso já foi identificado, né, qual que era essa espécie original e como foi ocorrendo a radiação, né, ou seja, o surgimento de diversas outras espécies a partir delas, quando essa espécie ancestral fundadora chegou no arquipélago havaiano. Então, é muito interessante porque essas plantas aqui elas são muito diversificadas dentro do próprio arquipélago em si, né? Então, ela faz parte, ela produz um dos grupos mais característicos do arquipélago, todos e são 28 espécies diferentes pertencentes, né, ou seja, originadas a partir de um único ancestral e que são muito importantes para a flora da região. Entre elas a gente tem aqui esse Argyroxyphium, que é o que está na foto à esquerda, que é uma das plantas bem características da região. Ela é uma planta da família Asterácea, então a inflorescência é composta aqui, tá? Você vê que apesar de que a foto não está muito grande, mas são diversos capítulos surgindo a partir de um eixo principal aqui, né? Então ela tem folhas na forma de roseta, parecidas com espada, né? Elas são prateadas porque elas possuem pelos, então ela é muito diferente, né? Então de diversas outras espécies de Asterácea. Então eles já identificaram aqui que dentro da própria ilha vão ter muitas espécies que são arbustivas, outras que são subarbustivas, algumas que são árvores, outras que são lianas, né? Ou seja, plantas trepadeiras que formam cipós. Nesse caso aqui, essa planta ela produz até 600 capítulos, tá? A gente não tem como contar aqui não, mas porque essa haste toda aqui ela chega até 2 metros de altura. Tá? Então é muito bonita, é muito interessante aqui para a região, mas existem algumas outras com características muito diferentes entre elas. Então como é que espécies tão diferentes vão surgindo e como é que a gente identifica depois que elas são relacionadas entre si? Tá? Então tem diversos... A gente vai fazer isso baseado em características morfológicas, características anatômicas, características bioquímicas, até chegar a nível de DNA. Isso aqui eu vou deixar para comentar mais adiante na nossa disciplina, tá? Mas é basicamente baseado em semelhanças que a gente vai conseguir chegar a esses sistemas de classificação. Então, por que existe também essa diversidade tão grande dentro do arquipélago havaiano? Exatamente porque é uma característica dessa região ter muitos habitats com características variáveis. Então, a gente vai ter desde locais muito próximos ao nível do mar, até locais com 3.750 metros de altura. Então são climas muito diversos. Vai ter locais com precipitação extremamente baixa, com 400 milímetros, por exemplo, até locais com precipitação extremamente alta, então de 12.300 milímetros em média anuais. Tá? Então isso provoca uma diferença muito grande de locais com umidade diferente, com temperatura diferente, com insolação diferente, né? E aí variações de temperatura ao longo do dia diferente também. Então isso vai possibilitando exatamente o surgimento de espécies adaptadas a cada um desses microclimas diferentes. E daí vai se desenvolvendo espécies diferentes. Isso aqui é uma filogenia, tá na figura à direita, dentro desses diversos grupos de plantas. Então, por exemplo, esse U aqui significa um ancestral, aquele fundador que eu comentei, né, que é da Califórnia, que é adaptado a locais mais úmidos, mas que a partir dele foram surgindo
espécies que são adaptadas a locais mais secos, então o S aqui representa plantas adaptadas a locais mais secos, né? Então todas elas foram exatamente surgindo, se adaptando a características locais, e atualmente, né, então a gente tem 4 gêneros diferentes a partir de que evoluíram a partir de um único ancestral, fazendo no total aqui de 28 espécies, né, como eu comentei. Então, esse é exatamente quando a gente faz esse estudo aqui, a gente entende uma coisa chamada de radiação evolutiva, né, que é exatamente o surgimento de grupos a partir de um único. É claro que vai ter que ter um único ancestral em comum, eu já comentei isso um pouquinho na aula anterior, né? E aí esses eventos de dispersão, adaptação vão surgindo, né, e as modificações ecológicas vão surgindo dentro de cada um dos ambientes. Nesse caso aqui, provavelmente o principal gradiente importante para o surgimento de novas espécies foi o gradiente de umidade, mas é claro que as outras características ambientais locais foram importantes também. Então, por isso que a gente vai vendo, né, vai surgindo características que conferem resistência ou que conferem maior adaptabilidade naquele local, e aí elas fazem com que ocorra uma maior produção de descendência, e aquele indivíduo, então, aquele novo grupo, depois que vai se tornar uma espécie, ele vai se multiplicando e vai colonizando melhor aquele local. Tá? Então é basicamente isso que vai permitindo o surgimento de novas espécies. Mas eu vou comentar isso mais em detalhe adiante também na disciplina, né? Por enquanto aqui eu estou só com o objetivo de mostrar a importância do estudo de sistemática. Uma outra coisa muito interessante é quando se faz, por exemplo, estudos ligados à adaptação entre espécies de plantas e seus polinizadores. Então, por exemplo, plantas do gênero Parkia, que é uma planta da família Fabaceae, que é uma planta muito comum em diversos ecossistemas, inclusive diversos ecossistemas brasileiros, né? Esse gênero é muito comum também na Amazônia. Se descobriu que algumas dessas plantas elas são polinizadas por morcego. Tá? E aí, de início, né, várias espécies pertencentes então, ao gênero Parkia eram polinizadas por morcego. Mas existia uma dúvida inicial de que se essas espécies foram, digamos assim, se o evento de evolução adaptativa do polinizador ocorreu diversas vezes dentro do grupo Parkia, né, ou seja, dentro do gênero Parkia, ou se todos eles são oriundos de um mesmo ancestral em comum que já era polinizado por morcego. Muitas vezes essa dúvida vai acontecer quando a gente está fazendo estudos de espécies, porque existe uma coisa chamada de evolução convergente, que faz com que mesmo, às vezes, espécies distantes, geneticamente, consigam produzir características semelhantes. Então, poderia ter acontecido eventos de evolução convergente, ou então poderia ser que todos os indivíduos da mesma espécie fossem descendentes de um mesmo ancestral em comum. Então, daí vem a importância da filogenia, né, de estudos ligados à filogenia, formando então a árvore filogenética, para a gente entender então se tinha apenas um ancestral em comum ou se tinha mais de um. Tá? Então, basicamente era isso que se foi feito, né? Se descobriu depois, através exatamente do estudo de filogenia, que existiu então apenas uma única ancestral em comum. Tá? Então, é claro que isso ainda, a dúvida não foi terminada ainda, né? Mas tem evidências muito grandes de que realmente tinha apenas um ancestral em comum e que a partir desse ancestral todas as outras espécies, né, foram surgindo a partir dele. Tá? Então foi a filogenia que permitiu, então a gente tem diversos outros exemplos ligados a isso. Né? Então, além da polinização por morcego, né, diversas outras características foram interessantes dentro desses grupos de plantas polinizadas por morcegos, dentro desse grupo de espécies, aliás, polinizadas por morcego. Então, por exemplo, a produção de flores grandes e que produzem uma grande quantidade de néctar, mas que não se transformam, né, em frutos, ou seja, elas se abortam depois. Então, o objetivo é apenas atrair exatamente o polinizador, que é um mamífero, né, que é pesado, então tem que ter uma flor resistente e que produz uma recompensa para que ele possa ir até o local de polinização.
juntamente com exatamente plantas que produzem a flor perfeita, né? Ou seja, que depois de serem fecundadas vão polinizar. Uma outra coisa é que produz grãos de pólen com essas características verrucosas, em formas de verruga, como está mostrado aqui na foto, né, de microscópio, que essas características do grão de pólen, elas existem, na verdade isso aqui é um agrupamento de grãos de pólen, tá? Mas essas características no pólen, elas ocorrem apenas em plantas que são polinizadas por morcego, então provavelmente estão ligadas exatamente a parte dele poder ser carregado de uma flor até a outra, né? Então tem essa importância também ecológica. Então, como essa estrutura do grão de pólen ela existe apenas nessas plantas polinizadas por morcego, isso ajudou também na classificação filogenética e também na identificação da importância, né, de características ecológicas ligadas a elas, né? Então, o clado, né, como eu comentei, o clado é exatamente um dos ramos lá da árvore filogenética, comentei no vídeo anterior. Então esse produzido polinizado, aliás, por morcego, ele evolui a partir de um ancestral que era polinizado por abelhas, mas que abria a flor à noite, ou seja, fazia antese à noite, a flor permanecia aberta durante o dia para poder ser polinizada pelas abelhas, porque as abelhas trabalham durante o dia, né, elas são animais diurnos, mas como eles já abriam a flor à noite, então foi um passo a mais, né, dentro da evolução para que depois pudesse atrair morcegos, que são animais noturnos, né? Então, tudo isso foi sendo observado, né? Então foi sendo correlacionado com estudos de filogenia, e daí, né, a gente viu exatamente a adaptação de diversas outras características, como por exemplo, essa superfície aqui do grão de pólen que eu já falei, ornamentação especial exatamente para verticilos florais exatamente para atrair e que sejam resistentes aos morcegos, né, e por aí vai, tá? Então são diversas características que foram surgindo tanto no grão de pólen quanto em estruturas florais para permitir a polinização, tá? Então esse é um dos exemplos de filogenia contribuindo para estudos ecológicos, nesse caso aqui de adaptação evolutiva entre plantas e polinizadores. E o último exemplo aqui, só para a gente finalizar, mas é claro que isso não vai terminar, né? Então, se a gente quisesse, a gente passaria o dia todo aqui comentando sobre exemplos de importância da filogenia, mas só para a gente entender mais um pouco da importância, tem exatamente em sistemas de filogenia dentro das plantas de baobá, tá? Que são muito famosas na África, né? Que tem sua importância ecológica muito grande lá, mas que não existem apenas no continente africano, tá? Tem uma espécie na Austrália, tem uma espécie no continente africano apenas, que é a Dansonia. Todas essas espécies são do gênero Adansonia. Então tem uma no continente africano, tem uma na Austrália e tem 6 espécies do gênero Adansonia na ilha de Madagascar. E daí uma das dúvidas que existia é que, como espécies que vão possuir um ancestral em comum, que eu coloquei aqui com esse círculo amarelo, vão poder estar presentes em continentes diferentes, né? Até às vezes no mesmo continente, mas separados através do mar, como no caso das plantas, né, ou das espécies que estão na ilha de Madagascar. Então, como é que isso é possível? Então, existe essa dúvida, né? Tinha duas hipóteses inicialmente. Então, por exemplo, há 120 milhões de anos era apenas um continente chamado de Gondwana, que unia tanto a Austrália quanto a ilha de Madagascar quanto o continente africano, né, uma porção de terra muito maior. Mas então provavelmente tinha essa dúvida, né, se, por exemplo, as espécies passaram a se separaram, aliás, após a separação das placas continentais, e aí, como elas foram ficando isoladas, isso foi dando origem a espécies diferentes, ou então, se esse ancestral em comum, ele evoluiu após a separação dos continentes e, de alguma forma, a semente conseguiu dispersar para os continentes diferentes, e daí, então, foram surgindo as espécies diferentes. Então, a filogenia ajudou muito aqui, porque foi feito um estudo ligado a características do DNA nuclear de cada uma dessas espécies, né, que já tinham sido identificadas, que já eram
conhecidas até então, né? Então, aqui eu tenho, nessa retângulo amarelo aqui eu coloquei a Dansonia gibosa, que é a da Austrália. Aqui no verde eu coloquei a Dansonia digitata, que é a do continente africano, que é a que que é a que é mais comum aqui para nós. E no retângulo em azul aqui eu coloquei a Dansonia grandidieri, que é uma das da ilha de Madagascar. Então, esses estudos ligados ao DNA, né, então permitiram a construção da árvore filogenética que a gente tem aqui e permitiram, inclusive, a estimativa da taxa de surgimento das espécies. Tá? Então, exatamente da taxa de especiação ou da taxa de divergência que foi acontecendo entre elas. E daí o que é que se descobriu através dessa estimativa da taxa de divergência? De que os eventos de separação das espécies, a partir desse ancestral em comum, eles são mais recentes do que a separação dos continentes. Ou seja, as espécies não ficaram, ou aliás, grupos de plantas não ficaram isolados após a separação dos continentes. Os continentes primeiro se separaram, depois é que esse ancestral em comum ele conseguiu dispersar, provavelmente, né, sementes para os continentes diferentes, e daí as espécies foram surgindo. Tá? Então, os estudos ligados... Dá para saber, tá, quando as placas continentais se separaram, exatamente o pessoal da geologia estuda isso, né? Então, uma das características é calcular a velocidade de separação, exatamente, das placas continentais. Então, dá para estimar a idade por causa disso. E aí, quando a gente compara com estudos de filogenia que estimam a idade também, eu vou mostrar mais adiante como é que é possível fazer isso, tá? É como se eu pegasse aqui, no eixo X da minha árvore filogenética, e traçasse anos, né? Traçasse idade, nesse caso aqui, milhões de anos. Então, a gente consegue ter essa estimativa também de quando, a partir de um ancestral em comum, foi ocorrendo as ramificações aqui dentro, tá? E aí a gente compara isso e vê, então, se o surgimento do ancestral em comum foi antes ou depois da separação das placas continentais. E aí a gente entende também características ligadas à ecologia da planta. Bom, mas então, como é que, se os continentes estavam separados antes, como é que foi possível, então, que as sementes fossem transportadas para continentes diferentes, que já estavam separados, que já tinham um oceano ali entre eles? É que provavelmente vocês já observaram o fruto dos baobás, né? Eles são frutos muito grandes e que eles conseguem flutuar na água. Então, entendendo também características ecológicas da planta, a gente entende também, né, como é que foram surgindo esses eventos, né, e como é que ela foi espalhando as sementes aí nesse local. Bom, pessoal, eu acho que eu comentei muita coisa aqui, né, mas só para o objetivo principal que é da gente entender a importância, então, exatamente de estudos ligados à sistemática. Eu comentei aqui diversas características ligadas a tanto a parte econômica, quanto a parte ecológica, quanto a parte de preservação, quanto a estudos de indivíduos antigos. Então, muitas vezes a gente tem que fazer esses estudos quando vai construir árvore filogenética, baseado também em coleta de fósseis, né, identificação de espécies em fósseis. Tudo isso, às vezes, é muito difícil de ser feito, mas que ajuda muito na nossa compreensão de como os grupos de plantas foram surgindo e como eles existem atualmente, e fazer até previsões de que alterações a gente pode esperar no futuro. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.